Olá, aqui é a Helga. De todas as notícias acerca da viagem do Papa Francisco ao Japão, uma chamou especialmente minha atenção e foi divulgada pelo Clarín, o jornal argentino, cuja manchete é a seguinte: o Papa Francisco no Japão. Abre aspas, a próxima guerra será pela água. Fecha aspas. Palavras do Papa. A próxima guerra será pela água. Disse-o durante um encontro com o imperador Naruhito. No penúltimo dia de sua viagem apostólica ao Japão, dominado pelos crescentes perigos das armas nucleares e a lembrança da destruição atômica de Hiroshima e Nagasaki, em agosto de 1945, que pôs fim à Segunda Guerra Mundial, o Papa Francisco disse ao imperador japonês Naruhito que a próxima guerra será por um conflito pela posse da água. Diz o Clarín que essa não foi uma visita formal e que o Papa trocou ideias livremente com o jovem imperador. Que os temas ambientais estiveram no centro das conversações, segundo informaram algumas fontes. Naruhito está muito interessado na conservação da água e nas políticas hídricas. Participou em numerosos encontros internacionais sobre o tema e mantém relação com redes e organismos específicos, como a World Commission on Water, o World Water Council e a Global Water Partnership. É membro da Comissão Mundial sobre a Água para o século XXI. Fontes do Palácio Imperial assinalaram que Francisco destacou como o problema do ambiente é de difícil solução porque está vinculado com a economia. É interessante notar que não é a primeira vez que o Papa fala em guerra pela água. Em uma visita pelas hemerotecas, descobrimos que o periódico católico Crux, que publica em inglês, trouxe no dia 25 de fevereiro de 2017 uma matéria intitulada O Papa Francisco alerta sobre uma grande guerra mundial pela água. Naquele artigo, o Crux disse que o Papa falou o seguinte: o acesso à água potável é um direito humano básico e um componente essencial na proteção da vida humana. O direito à água é essencial para a sobrevivência das pessoas e decisivo para o futuro da humanidade, disse o Papa no dia 24 de fevereiro de 2017, durante uma reunião com 90 especialistas internacionais que participam de um diálogo sobre a água, na Pontifícia Academia das Ciências. As pessoas que acompanham o meu canal já estão familiarizadas com a Pontifícia Academia das Ciências. Em vários vídeos já falei sobre essa Academia de Ciências, notícias, por sinal, interessantíssimas, algumas das quais deixam os pelos de ponta. Olhando para todos os conflitos em todo o mundo, o Papa Francisco disse: pergunto-me se não estamos caminhando para uma grande guerra mundial por causa da água. O acesso à água é uma questão básica e urgente, disse ele. Básica porque onde há água, há vida, possibilitando que as sociedades surjam e avancem. Urgente porque nossa casa comum precisa ser protegida. Vejam como ele já falava em casa comum em 2017. Bom, na verdade, esse é um termo utilizado na encíclica Laudato Si, citando estatísticas perturbadoras das Nações Unidas. O Papa disse: todos os dias, 1.000 crianças morrem de doenças relacionadas à água e milhões de pessoas consomem água poluída. Vejam aí o Papa Francisco, em 2017, perturbado, essa foi a palavra dele, citou estatísticas perturbadoras. O Papa Francisco perturbado com as estatísticas das Nações Unidas. Estamos vendo, pelas últimas notícias, que esse pontífice está muito alinhado com as Nações Unidas.
em uma viagem apostólica a Moçambique, Madagascar e Ilhas Maurício, no início de setembro deste ano de 2019, o Papa disse que nós temos que obedecer à ONU. Seguindo o artigo da Crux, embora a situação seja urgente, não é insuperável, disse o Papa. Nosso compromisso em dar à água seu lugar apropriado exige o desenvolvimento de uma cultura de cuidado. Isso pode parecer poético, mas isso é bom, porque a criação é um poema. E ele é um poeta, né? Mas mais poeta ainda quando fica calado. Cientistas, líderes empresariais, religiosos e políticos devem trabalhar juntos para educar as pessoas sobre a necessidade de proteger os recursos hídricos e encontrar mais maneiras de garantir maior acesso à água potável para que outros possam viver, disse ele. Sim, trabalhar juntos para educar as pessoas. Não devemos esquecer que para maio de 2020, Francisco convocou um pacto educativo. Pacto educativo este que estará orientado pela ONU, não? Pela Agenda 2030 da ONU e aqueles objetivos do desenvolvimento sustentável. Cujos objetivos, o quarto, se não me equivoco, está relacionado com a educação. E é essa educação para o ambientalismo. Uma educação voltada para a obediência aos ditames da ONU para o século XXI, que passa por toda essa história do ambientalismo, que é, na verdade, no fundo, a nova maneira de subjugar a população mundial. Que seja dito, porque é essa a verdade. Seguindo com o artigo da Crux, a falta de água potável limpa e segura, disse o Papa, é uma fonte de grande sofrimento em nossa casa comum. Também clama por soluções práticas capazes de superar as preocupações egoístas que impedem todos de exercer esse direito fundamental. Direito fundamental aqui, como já muitos sabem, foi declarado em 2010 pela ONU. Direito fundamental à água. Mas o que temos visto desde então é uma tentativa das grandes corporações de apropriar-se dessa água, através de processos de privatização, aos quais, em certas partes do continente, na Europa, houve uma iniciativa cidadã muito forte no sentido de parar essa tentativa de apropriação da água através desses processos de privatização por essas grandes empresas. Mas voltando aqui mais uma vez ao artigo do Crux. Precisamos unir nossas vozes em uma única causa. Então não será mais o caso de ouvir vozes individuais ou isoladas. Esse Papa não gosta nada de vozes isoladas e individuais, não é? Tudo tem que ser o modo socialista de fazer as coisas. Coletivismo, em oposição ao individualismo. Precisamos unir nossas vozes em uma única causa, então não será mais o caso de ouvir vozes individuais ou isoladas, mas sim o apelo de nossos irmãos e irmãs ecoando em nosso próprio país e o clamor da terra por respeito e participação responsável em um tesouro pertencente a todos. Tesouro pertencente a todos, isso no poema de Francisco. Mas a verdade é que toda esta história de direito fundamental à água e toda essa história desse ecologismo aí hoje em dia, pelo qual ele pugna, não passa de uma tentativa de apoderar-se dos recursos naturais em todo o planeta. A Agenda 21, ou Agenda 2030 da ONU é isso. Nada mais, nada menos do que isto. Se cada pessoa contribuir, disse o Papa, estaremos ajudando a tornar nosso lar comum um lugar mais habitável e fraterno, onde ninguém é rejeitado ou excluído, mas todos desfrutam dos bens necessários para viver e crescer em dignidade. Então, desse artigo aqui da Crux, importante notar isso, que ele disse no começo que se pergunta
se não estamos caminhando para uma grande guerra mundial por causa da água. Em 2017, ele se perguntava se não estamos caminhando para uma guerra mundial por causa da água. Agora, em 2019, ele já não se pergunta mais. Ele fez uma afirmativa, ao parecer, já a crer-se no que diz o Clarim, ele fez uma afirmativa no sentido de que a próxima guerra será pela água. Uma afirmativa taxante. Isso é preocupante e esse tema da água já estava no meu radar há algum tempo. Em 2013, um programa de TV alemão, o ARD Monitor, fez uma denúncia intitulada Operação Secreta: a União Europeia promove a privatização da água. Dizia o seguinte: as mais importantes mudanças políticas aparecem por vezes em letras minúsculas. Secretamente, a Comissão Europeia tenta realizar um mega projeto de privatização à escala europeia do abastecimento de água. Caso a Comissão da União Europeia seja bem-sucedida, um bem público poderá tornar-se objeto de especulação, com o qual também a Alemanha poderia ganhar bilhões. É a vitória das grandes empresas multinacionais que lutam há anos pela privatização da água. As consequências para nós consumidores poderiam ser imensas. E dizem eles ainda, o acesso à água foi declarado um direito humano pelas Nações Unidas, em 2010. Na Alemanha, a água é geralmente propriedade das cidades e dos municípios. Até agora, mas tudo isso mudará em breve. Com drásticas consequências para a Alemanha, a intenção da Comissão Europeia começa em Portugal. Bruxelas exigiu que o país venda o abastecimento de sua água. Em Poços de Ferreira, a privatização da água já começou, contra a vontade dos cidadãos, como eles nos comunicam. E então aí aparecem várias pessoas dizendo sua experiência com a privatização da água, não? O município de Paços de Ferreira obteve lucro apenas no momento da venda. Agora, seus cidadãos terão que viver com as consequências. As pessoas mostram suas contas de água, e essas são, de fato, horrendas. Muitos cidadãos têm agora dificuldade para pagar sua água potável. Humberto Brito, do Movimento Cívico 6 de Novembro, diz: as consequências da privatização aqui, em Poços de Ferreira, foram devastadoras. Verificamos um aumento de 400% nos preços durante poucos anos. E por cima disso, a cada ano o preço aumenta 6%. Isso é um desastre. Os países em crise, tais como Portugal e Grécia, aqui referindo-se à crise que começou em 2008, não? A crise na Europa e nos Estados Unidos principalmente. No Brasil, o Lula disse que foi uma marolinha. Os países em crise, tais como Portugal e Grécia, precisam de dinheiro. Dessa forma, a Troika, em Bruxelas, força-os agora, secretamente, a venderem seu abastecimento de água. Troika, para quem não sabe, é uma referência a um grupo de decisão formado pela Comissão Europeia, o Banco Central Europeu e o Fundo Monetário Internacional. Naqueles primeiros anos da crise, você abria os jornais e via todo o tempo essa menção à Troika, os homens de negro que chegavam em países como Portugal, Itália, Grécia. Inclusive esses países passaram pejorativamente, muito triste para os cidadãos desses países, a ser conhecidos pelo acrônimo de PIGS, que em inglês significa porco, não? P de Portugal, I de Itália e G de Grécia. Uma maneira grosseira dos meios de comunicação, e não só deles, de referirem-se a esses três países que na verdade foram vítima dos de sempre, não? Dos donos do poder. Os países em crise, tais como Portugal e Grécia, precisam de dinheiro. Dessa forma, a Troika, em Bruxelas, força-os agora secretamente a venderem seu abastecimento de água. No anexo dos contratos da Troika, obtivemos o seguinte, diz a reportagem. Na Grécia, o sistema hidráulico de Atenas e Tessalônica deverá ser vendido. No caso de Portugal, no anexo consta que a privatização da Companhia de Águas Públicas Águas de Portugal deverá ser promovida. Em Portugal, os protestos crescem contra a privatização da água, por medo do aumento dos preços e da diminuição da qualidade. Mas os países em crise são apenas o início. A Comissão da União Europeia leva agora a cabo o grande golpe. A nova proposta para a diretiva de concessão, na verdade, escondeu a exigência de que o mercado de fornecimento de água deveria ser aberto. O que isso significa?
Heidi Hülle, perita em água dos verdes europeus, estudou cuidadosamente a proposta e acredita que a comissão está perto de atingir seu objetivo: privatizar a água. A política de concessão não o faz diretamente, não abre diretamente a porta para a privatização. Faz por trás. Abre milímetro a milímetro a possibilidade de empresas privadas entrarem no mercado para que o mercado se abra e os privados ganhem acesso ao mercado. Mas a Comissão da União Europeia nega que queira privatizar a água de todo. O poderoso comissário europeu Michel Barnier diz que essa política pretende apenas reorganizar o mercado. Vai ficar tal como está, diz ele. Sim, perguntam os jornalistas, e para que precisamos uma diretiva então? E ele responde: precisamos de regras. Cada município alemão continuará a decidir sobre sua água, mas agora nós damos-lhe a possibilidade para entregar a água a uma empresa privada, que será também regulada para o benefício do consumidor. Aqui está, portanto, a ideia da Comissão Europeia. Licenças de água têm que ser aligeiradas através da União Europeia, mas depois segue-se a vez dos parceiros privados, porque contra os preços dumping das grandes empresas, os municípios não conseguem competir. Isto enquanto 82% dos alemães querem que o abastecimento de água seja organizado pelas cidades e pelos municípios. Aqui, cidades e municípios até recuam nas privatizações individuais. Vejamos o exemplo de Berlim. Em 1999, a empresa de água foi parcialmente privatizada. Após protestos em massa, a cidade começou a comprar de volta suas ações. O caminho foi caro, mas constituiu o primeiro sucesso para essa iniciativa cidadã. Mas a nova estratégia da Comissão Europeia pôde negar essa ideia. A nova diretiva da União Europeia colocará tudo sob pressão para a privatização, e a experiência de Berlim demonstra que mesmo apenas a privatização parcial, denominados negócios de parcerias público-privadas, na realidade beneficiam apenas as empresas privadas. Estas têm um lucro garantido e nós, cidadãos, pagamos. Para os investidores privados, a água é um bem, tal como o ouro ou a eletricidade, porque a água é um objeto de especulação. A água é um bem econômico. Os analistas estimam que o valor do mercado da água na União Europeia encontra-se na casa das centenas de bilhões. E estes assim o querem. As grandes empresas como Thomson Water, Veolia, assim como as alemãs RWE e Gelsenwasser, esperam ansiosamente a privatização. A privatização da água raramente atinge os efeitos prometidos, como confirma um estudo realizado em 2010 pela Universidade de Barcelona. Nesse estudo existem provas de que a qualidade da água acabou por diminuir em alguns locais depois da privatização. Mas, acima de tudo, não tornou-se mais barata. Não podemos provar que a produção da água privada é mais barata. Olivier Hödemann, da Corporate Europe Observatory, diz: as promessas permanentemente associadas com a privatização da água, melhor serviço, preços mais baixos, não são cumpridas. Pelo contrário, existe uma tendência para o aumento de preços e o prometido investimento na rede de abastecimento de água raramente torna-se realidade. O dinheiro necessário para as dispendiosas construções na rede não combina com a necessidade do lucro imediato. Exemplos tais como os de Londres e de Bordeaux mostram tubos que apodrecem, terra que contamina a água potável, empresas que frequentemente adicionam cloro ou produtos semelhantes para manter os requisitos de higiene. Mas por que decide a União Europeia contra a vontade da população? Em que estudos se baseia? A quem se dirige por trás das portas? Por exemplo, com o Steering Group, um grupo de peritos que fornece consultoria à Comissão Europeia nas questões de política de água. A lista de participantes é incrível. Essa lista inclui, na sua maioria, representantes da grande indústria de água e setores relacionados, como Suez Environment, Abengoa Water, o European Landowners Organization, General Electric Water and Process Technologies, Climate Change Capital Private Equity Fund e outros. Michel Barnier
comissário europeu para o mercado internacional diz: não fui eu pessoalmente que reuni esse grupo de especialistas, mas se quer dizer-me que nosso grupo de especialistas deveria ser mais equilibrado, concordo. Christian Ude, presidente da Associação Alemã de Cidades, diz: é realmente infeliz que alguns comissários europeus apenas conheçam as necessidades dos seus administradores e não a necessidade da população. E termina dizendo o programa de denúncia: água, um direito humano ou água, um negócio bilionário? Bruxelas já decidiu. No futuro, a água deverá pertencer às empresas e não a todos nós. O que ocorreu foi que a pressão social conseguiu tirar a água da diretiva europeia das privatizações. A Comissão Europeia acabou dobrando-se a primeira iniciativa cidadã da União Europeia, que reuniu mais de 1,6 milhões de assinaturas contra a concessão dos serviços de águas às empresas privadas. E um pouco mais adiante, 5 anos depois, em 2018, o eldiario.es informa de uma onda europeia contra a privatização da água. Dizia, entre outras coisas, o seguinte, que entre março de 2010 e março de 2015, produziram-se umas 235 remunicipalizações da água no mundo, e que a tendência da remunicipalização da água é algo muito sério, mais sério inclusive do que podem indicar as cifras. Disse Emanuele Lobina, professor da Universidade Greenwich de Londres e um dos responsáveis da unidade de pesquisa de serviços públicos daquela instituição acadêmica. Mas ele disse uma coisa interessante, notar. A remunicipalização é algo novo, mas o certo é que a tendência da privatização segue aí, porque conta com o apoio da Comissão Europeia, dos governos nacionais, do Banco Mundial, da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômicos, em definitiva, dos grandes poderes, diz Lobina. Assim que é isso. Se a pressão social conseguiu tirar da diretiva europeia a privatização da água, não é um sinal de que o perigo não exista. Não continue aí. E quando a gente vê a ONU dando um direito, essa coisa de reconhecer o acesso à água como um direito humano, na verdade o que ela está fazendo é tirar um direito. Quem conhece a ONU, que é esse clube de assassinos, terroristas, comunistas, genocidas, não vai esperar que um organismo desse, quando diz que nos está dando um direito, realmente esteja fazendo. Não, ele está fazendo exatamente o contrário, tirar o direito, não é? Basta com dizer que Maduro obteve uma cadeira no Conselho de Direitos Humanos da ONU, apesar das violações de seu regime aos direitos humanos. Esse ditador. Basta ver também como a China está na governança da maior parte das agências da ONU, que são como ministérios do governo mundial. Então, a ONU está querendo garantir-nos o direito à água. E vem o Papa para dizer-nos que a próxima guerra será pela água. É como se fosse um recado, não é? O Papa tem estado trabalhando com a ONU e nos diz que devemos obedecer à ONU. E agora vem falar de uma guerra pela água. Sabendo nós que a água foi declarada direito humano pela ONU, bem estamos. Vamos ver quando eles vão declarar o direito humano ao ar e vão tentar tirar de nós o ar que nós respiramos. Nada mais pelo momento, obrigada por estar aí e até meu próximo vídeo.